É isso aí, pessoal. Eu separei 3 pontos do debate travado entre o Pirula e o Dr. Tassos Licurgo para fazer uma reação acerca desses 3 pontos. Quais são os fundamentos básicos para você defender a ideia da não existência de Deus? Vamos lá. Então, na verdade é o seguinte, eu costumo separar, eu tenho uma linha filosófica em que eu separo o saber do não saber, do acreditar do não acreditar. Eu sei que mesmo o saber, ele é algum tipo de crença, no sentido de confiança, mas eu acho que você tem ali algum embasamento ou maior para você conseguir dizer que sabe ou não, né? Por exemplo, eu sei que esta xícara é branca, né? Você pode discutir o que é o branco, o que é o saber, tal, não sei o quê, mas a gente pode dizer com quase toda certeza aqui, de 99,99999%, que essa xícara é branca, né? Agora, então eu não acredito que esta xícara é branca. Eu sei que esta xícara é branca. Então eu costumo separar a coisa assim, como se fosse... Eu não acredito, eu sei, porque isso, eu tô vendo. Como se fosse uma tabela, né, um gráfico assim, né, em que você tem na linha vertical aqui o saber e o não saber, né, o saber para cima, não saber para baixo, e o acreditar para um lado e para o outro. Costumo separar dessa maneira, né? Então o saber e o não saber, né, eu coloco como gnose e agnose. Né? Que seria esse o termo, né, original da palavra, né? O saber ou não, né? Você tem a gnose, você tem a agnose, se você não sabe. E o acreditar ou não acreditar, que aí eu colocaria teísmo e ateísmo, né? Perfeito. Gente, não há uma distinção aí muito precisa entre conhecimento e crença. Crença, enquanto atitude psicológica, qualquer forma, grau de convicção que nós temos, seja acerca de uma verdade científica ou apenas uma crença infrívola, tudo é crença, né? É uma atitude ali de aceitação acerca de um juízo qualquer, por exemplo, acerca de um pretenso fato da realidade. Então a crença, ela descreve não apenas fenômenos ali de intuição sem justificativa, quanto convicções mais fortes acerca de postulados científicos, por exemplo. E o conhecimento, ele é uma crença, só que uma crença que possui aí uma maior virtude epistêmica, né? O conhecimento, tradicionalmente, é uma crença que se supõe verdadeira e justificada. Depois a gente discute se verdadeiro e justificado são redundantes, porque para ser justificado já se supõe que é verdade, ou se dá para se justificar sem ter ali a certeza de que essa justificação acessa a verdade, objetivamente falando, mas enfim... Por ora, conhecimento é um tipo de crença. E outra coisa importante é, todo aquele que possui uma crença qualquer, seja um teísta, mediante sua crença em Deus, ou um ateísta, ambos pensam que sua crença é também conhecimento. Portanto, essa distinção que o Pirula faz entre crer e não crer e não saber, ela não possui ali uma distinção muito clara, né? Uma demarcação ali precisa. Aquele que crê, seja em Deus ou num cenário de inexistência de Deus ou em qualquer vida extraterrestre, inteligente, etc., ele supõe que essa crença está fundamentada de alguma maneira, senão ele não sustentaria aquela crença. O que eu quero dizer é que as crenças, elas sempre se traduzem como conhecimento em algum nível. Falar que há Deus ou falar que não há Deus, aquilo é sempre articulado como sendo um saber mesmo. Ainda que haja equívocos, mas é sempre pensada como uma crença que de alguma maneira encontra justificativas aí na realidade ou justificativas lógicas. Mas essa perspectiva que o Pirula trouxe de que uma coisa é saber e não saber, ele deu o exemplo aí, né, da caneca branca, e outra coisa é crer e não crer, essa distinção é muito tênue, porque, repito, conhecimento é uma forma de crença, uma crença ali mais justificada e que, portanto, se supõe atingir a verdade. De modo que aquele que diz isso é uma xícara branca, por mais óbvio que pareça, é uma crença e que se pensa ser justificada. Contudo, no fim das contas, esse conhecimento que para ele parece óbvio que é um conhecimento, um saber, é uma crença que não se sabe se ela é plenamente justificada. Dizer que amanhã o sol vai nascer parece absolutamente óbvio, mas no fim das contas você não tem todas as evidências e justificativas da teia da realidade para de fato asseverar que de fato isso é um saber absoluto. Então, no limite, é uma crença como outra qualquer. É uma crença, mais justificada, evidentemente. Agora, em que sentido eu concordaria com Pirula de que o agnosticismo ele é vinculado a conhecimento, a saber? É no sentido de que o agnosticismo implica a posição de que
se nega a nossa possibilidade de ter conhecimentos acerca daquilo que não é empiricamente dado, acerca daquilo que foge do escopo da nossa experiência comum e da ciência. Então o agnóstico ele tem essa atitude de cética mesmo, de suspender o juízo acerca de determinadas declarações, porque para ele essas declarações fogem do escopo da nossa capacidade de poder conhecê-las. Portanto, nós não podemos conhecer esses objetos acerca do qual o agnosticismo se dirige. Deus, por exemplo. Então, nesse sentido, agnosticismo, até pela etimologia do termo, tem a ver com conhecimento. Aqui, no caso, a negação de conhecimento, de possibilidade de se conhecer. Portanto, de fato, se pode ser ateu ou até teísta e, ao mesmo tempo, agnóstico. Um ateu pode declarar, eu não acredito em Deus. E, ao mesmo tempo, dizer, mas eu sei que eu não tenho condições de saber, no fim das contas, se eu estou certo ou errado acerca da minha descrença em Deus. Porque, de fato, há ateus que acham que Deus poderia, sim, ser objeto de conhecimento mesmo. Alguém pode, pelo menos um dia, saber se de fato Deus existe ou não. O agnóstico não tem essa suposição. Para ele, nós estamos fechados mesmo para as possibilidades de conhecer algo que transcende o escopo da experiência comum. Então, é apenas nesse sentido que o agnosticismo se difere ali, né, de uma atitude de crença comum. Aí você coloca depois que você diz que o mundo é explicável. De fato, o mundo é explicável, mas isso não quer dizer que Deus não existe. Faz parte também da cosmovisão cristã. A inteligibilidade do mundo é uma consequência da assunção da existência de Deus. A existência de Deus pressupõe que o mundo seja inteligível, porque organizou o mundo inteligentemente. Há essa pressuposição pelo fato de que Deus existe. Em outras palavras, o fato do professor dizer que a ciência explica o mundo, isso não é uma oposição à existência de Deus, muito pelo contrário, é uma decorrência do fato de Deus existir. Porque Deus existe é que o mundo é inteligível. Então quer dizer que Deus ele é o pressuposto de inteligibilidade do mundo. O mundo, sem Deus, sem uma governança onisciente, não poderia ter ordem, não poderia ser logicamente reconhecível. Enfim, não haveria padrões, regularidades que pudessem ser identificadas como leis. Então a pergunta reflexiva que eu deixo é: como seria possível um mundo que não houvesse princípios lógicos, ordenação em algum nível? Qualquer coisa que existe já subentende ali como pressuposto lógica. Para que algo qualquer exista, incluindo nada, há princípios como o princípio de identidade, que leva ao princípio de não contradição, tanto que do nada, nada vem. Portanto, até o nada obedece princípios lógicos. Basta que algo qualquer exista para que essa existência se ilustre respeitando algum princípio. Ela não poderia existir e não existir ao mesmo tempo, ou ser da maneira que é e de outra maneira ao mesmo tempo, e sob um mesmo aspecto. Portanto, a mera existência implica em leis lógicas e, consequentemente, em alguma ordem. Agora, leis físicas, essas sim são contingentes. Poderiam ser diferentes das que nós observamos, mas seriam também leis físicas, de alguma maneira. E qualquer consciência que surja nesse mundo, governado por ordem e leis lógicas, basta que houvesse uma consciência qualquer, e essa consciência se daria respeitando princípios lógicos. Então, o simples fato de uma consciência percepcionar qualquer coisa já implica que há a percepção de princípios lógicos nesse âmbito. Porque senão não seria uma percepção. Como é que você pode percepcionar alguma coisa que não é perceptível, que não tem lógica, que não obedece, por exemplo, ao princípio de identidade? Então, qualquer imagem percebida que se gere na consciência já é uma imagem que traz consigo princípios lógicos, portanto, ordenação. Mas, de qualquer maneira, ainda que fosse verdade essa proposição de que sem Deus não haveria lógica, ora, então como ele sabe se ele não está exatamente num cenário absurdo, sem lógica? Porque se for o caso de Deus não existir e o mundo ser apenas matéria inanimada, sem consciência, sem governança de uma onisciência, ele estaria exatamente num cenário que não poderia produzir lógica, regularidades, ordem. Então, a própria proposição dele de que sem Deus não há lógica não faria sentido. Portanto, afirmar que sem Deus não há lógica, não há pressuposto de inteligibilidade no mundo, te põe nessa situação absurda de você não conseguir distinguir se esse mundo que você existe é
real do modo como você percepciona ou uma ilusão, um absurdo. Você não é mais agnóstico do que ateu, então? Os dois. Porque uma coisa tem a ver com saber e não saber, outra tem a ver com crer e não crer. E que você defende mais o não saber, né? Eu não sei, mas eu não creio. Então, tipo, eu sou ateu, mas eu também sou agnóstico porque eu não sei. E, na verdade, a maior parte das pessoas no mundo é agnóstica. Elas só não sabem. Elas são agnósticas. Se apresentam como ateus, mas são agnósticos. Elas são agnósticas sobre serem agnósticas. Isso você pode colocar até para as pessoas religiosas. Como eu falei, a galera que eu não sei agora, não tenho estatística do IBGE para tirar agora da cabeça sobre isso, né? Da quantidade de pessoas que creem por tradição e das pessoas que creem por revelação. As pessoas que creem por tradição, muitas vezes elas são agnósticas, elas não sabem. Você vai perguntar para elas por que elas creem, elas não sabem dizer. E elas não são cristãs, né? Você vai perguntar por que essas pessoas, e eu poderia dizer que seria talvez a maioria da população. Se você vai perguntar para essas pessoas por que é que, assim, se ela sabe dizer se Deus existe ou não, é provável que essa pessoa chegue e comece, sabe, meme da Nazaré, tá ligado? Ela vai chegar e falar assim, olha, eu não sei se ela sabe, se acredita ou não, mas a pessoa acredita, logo ela tá no ponto da barrinha que acredita, mas ela também não sabe. Você vai perguntar, ela também não sabe, entendeu? Então a maior parte das pessoas está na metade agnóstica da tabela. Pirula, olha que interessante. Pessoas que não sabem de maneira inocente, elas não são agnósticas. A simples dúvida não te põe na posição de agnóstico, porque a dúvida do agnóstico, ela tem natureza cética, é uma dúvida consciente. Há razões por trás dessa dúvida. O agnóstico, ele sabe porque ele tem a dúvida acerca da existência de Deus, por exemplo. É porque ele está embasado na suposição de que nosso aparato cognitivo, por exemplo, não pode atingir aquilo que está de fora do escopo dessa realidade física e mais próxima de nós. Portanto, não é uma mera dúvida qualquer, é uma dúvida consciente e racional. Sendo assim, só é agnóstico quem não sabe se Deus existe ou não existe, mas sabe as razões de por que ele não sabe se Deus existe ou não existe. Portanto, o agnóstico não sabe por uma ausência plena ali de conhecimento, por uma ignorância acerca de fatos da realidade. Pelo contrário, ele não sabe e suspende o juízo exatamente porque ele sabe muitas coisas, entende de lógica, do funcionamento cognitivo, das nossas faculdades cognitivas, entende também das leis físicas, entende um pouco do mundo, da realidade, para daí ele derivar que não é possível nós, seres humanos, termos acesso a alguns tipos de conhecimento, por exemplo, de que Deus existe ou não existe.